Noite a todos. Vamos começar uma aula, mais uma aula. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Só um pouquinho. Vou aqui autorizar duas pessoas que estão tentando entrar. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Sim? Estamos sim, Pro. Então, tá bom. hoje o tema é 저는 사과를 좋아해요. 저는 사과를 좋아해요. Eu gosto de maçã. Então, hoje eu vou focar em 3 verbos, tá bom? Primeiro, o verbo 좋아하다. O 히읗 받침, por exemplo, ele é coringa, tá? Então, quando ele vier no 받침 e depois, logo depois, vier o iam, ele não tem som. Então, 좋아하다, a gente não vai pronunciar o hi읗. Mas em outras oportunidades, lá na frente, eu vou repetir sobre o batim de hi읗, tá bom? O hi읗 batim. 좋아하다 significa gostar, gostar de alguma coisa. Então, quando a gente conjuga na forma educada formal, é 좋아합니다. 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 E da forma educada é 좋아해요. 좋아해요. Tá? E a forma de perguntar interrogativa é 좋아해요? 좋아해요? E o verbo não gostar, a gente vai colocar uma palavra aqui na frente do verbo 안. Então, vai ficar 안 좋아하다. Isso vai acontecer com outros verbos também. Eu não gosto de alguma coisa, a gente vai usar o 안 na frente, mas também com outros verbos, para a gente negar, a gente vai usar 안 na frente. An vai ficar sozinho, separado, e aí vai vir logo antes do verbo, tá? Então, 안 좋아하다. 안 좋아합니다. Eu não gosto. 안 좋아해요. 안 좋아해요? Para perguntar. E o outro verbo é 싫어하다. Aqui o 실 tem 리을, 히읗 받침. Mesma coisa, a gente não vai pronunciar o som de rian, tá? Então vai ser 실, 싫어하다, 싫어하다. Não gostar também. Aí eu coloquei verbo gostar, eu devia ter arrumado. 싫어하다 é odiar, tá? Não chega a ser odiar, mas de não gostar mesmo, tá? 싫어합니다, 싫어합니다. Da forma educada formal. E da forma educada, 싫어해요. E para perguntar, 싫어해요? Assim. E essa partícula 을, 이를 aparece pela primeira vez para vocês, chamado de partícula de objeto. Essas partículas de coreano, todas são muito parecidas com as preposições do português, tá? E ela vem sempre colado com alguma palavra. Pode ser com o substantivo ou com alguma palavra, pode ser até com verbo, tá? Nesse caso, aqui está colado com o substantivo. Então, 사과, 사과, a gente aprendeu na aula de alfabetização, que significa maçã, né? E o quá, a palavra quá, não tem batim. Então, vai ser 사과를. A melancia, a palavra melancia, 수박, tem 기억 받침, tá? 기억 받침. Então, vai ser... Deixa eu só te perguntar para vocês. Toda vez que eu baixo aqui, muda a tela para vocês ou continua? É porque eu não sei. Queria saber. Muda, né? Tá bom.
수박을, então, quando aqui, 수박, 기억받침, tem 기억받침, então vai ser tá? 수박을, partícula de objeto, sempre vai vir colado a um substantivo, e ela vai dar um complemento ao verbo, tá? No caso, o verbo 좋아하다, de gostar de alguma coisa. Quando eu gosto de alguma coisa, eu vou dizer, eu gosto de café, eu gosto de maçã, eu gosto de banana. E esse ir sempre vai vir antes do verbo que precisa de um complemento, tá? E ela vai mudar de acordo com a última sílaba, tá? 사과를, 수박을, tá? 수박, melancia. Tudo bem? Alguém quis entrar. Sumiu. Então, vamos conhecer algumas frases, tá? Algumas frases. Alguém tentou entrar e eu não vi. 저는, eu, tá? Aqui eu coloquei só o sujeito eu, tá? tudo는, tá? 저는 사과를 좋아해요. 저는 사과를 좋아해요. Eu gosto de maçã. 저는 수박을 좋아해요. Eu gosto de melancia. 저는 바나나를 좋아해요. Eu gosto de banana. tá? 그 다음에 저는 포도를 좋아해요. 포도 é uva. Também eu dei na aula de alfabetização. 저는 딸기를 좋아해요. Eu gosto de morango. Eu só coloquei aqui as frutas, tá? Para a gente acostumar com essas palavras. tudo bem? 저는 사과를 좋아해요. 저는 수박을 좋아해요. 저는 바나나를 좋아해요. 저는 포도를 좋아해요. 저는 딸기를 좋아해요. Eu gosto de morango, eu gosto de uva, eu gosto de banana, eu gosto de melancia e eu gosto de maçã. Agora eu vou dizer que eu não gosto, tá? 저는 사과를 안 좋아해요, tá? A gente dá uma pausa, mas quando a gente fala rápido, pode até juntar, tá? 저는 사과를 안 좋아해요. 저는 수박을 안 좋아해요. 저는 바나나를 안 좋아해요. 저는 포도를 안 좋아해요. 저는 딸기를 안 좋아해요. Agora com o verbo 싫어하다. É odiar. Então, 저는 사과를 싫어해요. 저는 수박을 싫어해요. 저는 바나나를 싫어해요. 저는 포도를 싫어해요. 저는 딸기를 싫어해요. Não gosto de morango. Agora, a gente vai juntar duas frases. Então, estou falando de mim, tá? Então, eu coloquei o sujeito na frente. 저는 사과를 좋아해요. Eu gosto de maçã. E eu quero dizer que eu gosto de melancia também. E aqui, eu não coloquei o sujeito, eu já fui direto, tá? 수박도 좋아해요, tá? Mas eu posso repetir o sujeito, não tem problema. 저는 사과를 좋아해요. 저는 수박도 좋아해요. O do, também, certo? 수박도. Aqui, ó, 저는 바나나를 좋아해요. Eu gosto de banana. Aí eu coloquei 저는, apareceu novamente, tá? 저는 포도도 좋아해요. Eu gosto de uva também, tá? Então, aqui eu não coloquei sujeito e aqui eu já coloquei sujeito novamente, tá bom?
Por que eu fiz assim? Porque eu recebi algumas tarefas que as pessoas estavam colocando que 포도는 저도 좋아해요, assim, entendeu? Então, algumas pessoas estavam confundindo e achei melhor deixar isso claro para vocês. Cadê? Sumiu. Ai, meu Deus, eu ia clicar, sumiu. E eu queria deixar isso claro, tá bom? Ai, tomara que a pessoa tente entrar. Mesmo que vocês não tenham chegado a essa lição, se quiser acompanhar a aula, não tem problema. Vai ficar gravada, tá bom? Então, mesmo que vocês... tem gente que já finalizou e tem gente que está só fazendo revisão, tudo bem? Aqui, a Renata falou para eu colocar no Word, mas eu já deixei tudo pronto. E se eu for para o Word, eu vou ter que estar digitando para vocês, tá bom? E aí eu vou demorar mais. Vamos lá. Hoje a lição é bem curtinha, porque eu quis tirar mais tempo para vocês, para tirar dúvidas, tá? E interrogação. Interrogação, muot ou mo. O quê? 누구? Quem? Tá? 무엇을 좋아해요? O que você gosta? Olha lá, rapidinho. Alterar aqui. Permitir. Pronto. 무엇을 좋아해요? O que você gosta? 저는 사과를 좋아해요. Eu gosto de maçã. 무엇을 안 좋아해요? O que você não gosta? 저는 채소를 안 좋아해요. Não gosto de vegetais. Não gosto de verdura. 무엇을 싫어해요? O que você não gosta, odeia? 저는 담배를 싫어해요. Eu não gosto de cigarro. Mais uma vez. 무엇을 좋아해요? 저는 사과를 좋아해요. 무엇을 안 좋아해요? 저는 채소를 안 좋아해요. 무엇을 싫어해요? 저는 담배를 싫어해요. Aí eu coloquei agora você, tá? 당신. 당신, você, de forma educada. 당신은 누구를 좋아해요? Você gosta de quem? Eu gosto de BTS. 저는 방탄소년단을 좋아해요. 저는 방탄소년단을 좋아해요. E aqui eu coloquei 방탄소년단 de propósito para mostrar que aqui, ó, tá vendo? O dan tem niun 받침. niun 받침. Então, logo depois do niun 받침 vai vir 을, tá? 저는 방탄소년단을 좋아해요. 당신은 누구를 좋아해요? Você gosta de quem? 저는 Twice. Teve gente que me perguntou quem é, o que é Twice. Twice é um grupo, tá? Girl group, tá? De cantoras. E o se, Twice, se, não tem batim, então a gente vai usar o 를, tá? 저는 Twice를 좋아해요. 당신은 누구를 좋아해요? 저는 Twice를 좋아해요. Então, eu quis passar primeiro essa primeira parte e essa foi a aula, tá? De 좋아하다. E aqui, a partir de agora, eu vou tirar dúvidas, tá? De vocês. Muitas pessoas mandaram mensagem perguntando, então eu vou estar respondendo para vocês. Tudo bem? Tudo bem? Então, agora vamos... são poucas pessoas, são 24 só. Podemos ligar o microfone e conversar, tá? Só vamos
ver se funciona. Sempre fale o nome, para eu não ficar procurando, tá bom? Paulinha. Paulinha Sim, aqui. fala. Não, eu já digitei lá, não precisa nem ligar o microfone. Eu digitei, Ah, o que mas que você eu quis? repeti. É, Ah, sim, ela, porque hum. sempre tem que colocar a partícula do objeto ou tem frases que não precisa colocar? Não, partícula de objeto tem que colocar, porque eu disse que não precisa colocar o sujeito, porque eu já falei que estou falando de mim. Então, eu gosto de café, tá? Eu trouxe café Ah, hoje aqui. Então, 저는 커피를 좋아해요. E aí eu falo que eu gosto de pão também. 저는 빵도 좋아해요. Mas como eu já falei que eu gosto de café, 저는, comecei com 저는, então eu não preciso repetir novamente 저는. Eu tô com uma dúvida na aula 11, nos exercícios, da autoapresentação, que a gente tem que Sim. escrever aquela pequena redação. Quantas coisas eu tenho que escrever? Mais ou menos. Tem duas autoapresentações que eu peço para vocês fazerem, na aula 9 e depois nessa aula 11, né? Isso. Porque é uma forma de a gente treinar. Então, na aula 9, a gente fala que eu sou brasileira, que eu sou estudante, né? É o que vocês aprendem. Aqui na aula 11, você pega aquele exercício, a mesma apresentação, você só acrescenta o que você gosta e o que você não gosta. A gente vai acrescentando conteúdo, entendeu? Então, por exemplo, eu sou Tatiane, né? Então, 저는 타치언이에요. 저는 브라질 사람이에요. 저는 학생이에요. 저는 사과를 좋아해요. 저는 수박도 좋아해요. 저는 BTS를 좋아해요. 저는 엑소를 좋아해요. 저는 술을 안 좋아해요. 저는 담배를 싫어해요. 만나서 반갑습니다. 이렇게. Assim. E aí eu separo com ponto final. Isso. O vírgula. Porque eu fico com dúvida quando usa vírgula. Pode colocar tudo ponto. Pode colocar tudo ponto. Agora, tem gente que quer colocar vírgula, tem gente que quer colocar 그리고, tem gente que quer usar 하고. Calma, gente. A gente vai ter aula só de 그리고, a gente vai ter aula só de 하고, a gente vai ter aula só de vírgula. Por que os coreanos não usam vírgula? Isso eu vou explicar também na frente, aos pouquinhos, tá? A Cássia, aqui a Cássia perguntando, professora, a partícula de objeto será usada só quando o verbo precisa de preposição? Não é que precisa de preposição, mas, por exemplo, porque a gente não pode também comparar com o português e o coreano, que é igual. Não é igual. Mas a língua é sempre semelhante. Tudo que a gente quer falar, no português também a gente consegue e no coreano também. Só a maneira é diferente, certo? Então, por exemplo, no caso aqui, eu gosto. Você gosta de quê? Aí você tem que falar esse de quê usando ur e 를, entendeu? Eu como. Muita gente me manda mensagem lá na aula do dia a dia, do verbo. Aí coloca eu como. 저는 먹어요. Gente, o verbo mortar, comer, precisa de objeto. Eu como alguma coisa, estou colocando alguma coisa na boca. Eu quero saber o que você está comendo. Coloca chocolate, balinha, arroz, pão, né? Alguma coisa a gente come, tá bom? Então, sempre tem que colocar o objeto. E tem algumas palavras, alguns verbos que eles são diferentes do português, que no português não é permitido, porque é pleonasmo, mas no coreano é importante, por exemplo, sair para fora, desenhar o desenho, né? O vento sopra, né? Esses verbos precisam vir com o 를, tá?
Nossa, parece que eu tive uma... Em uma das atividades eu tive essa dúvida, tem lá, desenhar um desenho, aí eu, mas isso faz sentido? Paulinha, aqui as pessoas estão pedindo para você diminuir o som ou deixar o microfone desligado quando a gente está falando. Algumas pessoas estão pedindo, tá? Vamos lá. Anne, travou tudo quando fui ligar o microfone. Bom, aqui para mim está funcionando direitinho. Então, foi agora a Natália que estava falando, né? Natália Passos? Sim, era eu que estava falando. Então, por exemplo, isso já é um pouquinho mais para frente, quando eu for falar da aula 13, então cada semana eu vou pegar uma aula e vou estar tirando dúvidas, eu não vou ficar indo muito para frente. Tem gente que entrou na turma agora, dessa turma de quarentena, já está lá na aula de números, já está correndo, né? Eu acho que ela vai finalizar rapidinho o curso. Mas quando a gente estiver na aula de verbos, eu vou pegar os verbos daquela lista e eu vou explicar melhor, tá? Eu vou tirar um dia só daquela lista, tá bom? Então, muitas pessoas perguntaram se tem algum vídeo repetindo aquela lista. São 10 páginas, né? Então, queriam saber se eu vou repetir, vou falar. Achei interessante e eu vou fazer isso, tá? Então, por exemplo, hoje eu achei melhor eu não colocar tanto conteúdo, porque eu vi que muita gente está tendo muita dúvida. Então, hoje quis tirar essas dúvidas com vocês. Então, muita gente tem dúvida em relação ao ir e ir. O verbo, quando precisa de um objeto, por exemplo, dormir, eu durmo. A gente não precisa dizer eu durmo para... a gente coloca dorme o quê? A gente não pergunta assim. A gente pergunta dorme aonde, né? Dorme que horas, né? Essas coisas, tá? Então, só pensar como português. Se o verbo é muito diferente do português, eu vou falar, ó, esse verbo é diferente do português. Mas a maioria dos verbos são parecidos com o português, tá? Então, se o verbo está pedindo que a gente coloque um objeto, então, é a mesma coisa a gente colocar objeto direto e objeto indireto. Então, quando a gente colocar objeto direto, é porque a gente não está colocando preposição. E objeto indireto é quando a gente coloca alguma preposição no meio, né? Para, a, essas aí, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Não é difícil, é só você... em relação às partículas, é só você entender um pouquinho a frase. Aí sempre você tem que fazer essas perguntas. Quem é o sujeito? Aí você procura o sujeito. Quando o sujeito... sempre vai ter uma palavra colado com i ou com k, tá? Isso vai ser o sujeito. E aí você achou o sujeito. Qual é o verbo? Aí você vê o verbo. Então, pergunta se o verbo precisa de algum objeto, tá? E aí, se o verbo precisa de objeto, aí sim a gente vai usar ir, tá? Professora, então, voltando um pouquinho, se precisar de objeto, é e não? tá? Tá? Tá. Isso. Se, aí, tá? se não precisar, é iga. Não, IK sempre vai estar colado com o sujeito, não tem nada a ver com ir, tá? Então, a partícula de sujeito I e IK é colado com o sujeito, tá? Então, eu não lembro quem foi que me mandou mensagem, falou que eu estava errada na prova. Então, que ela errou 2 questões, e essas 2 questões que eu estava errada. Falei, não, eu não estou errada. Então, vou pegar o verbo manada, tá? Manada significa encontrar, certo? Então, aí o verbo manada é o que mais erram nos exercícios. Então, aí a gente vai fazer uma frase, tá? E lá a gente vai ver quem é o sujeito e quem é o objeto. Então, vamos lá. 저는 colocar Ana. Ana 씨를 colocar no chat, tá? 만나요.
eu encontro a Ana, tá? Então, eu coloquei aqui o 는, certo? Então, aqui un e 는 é a partícula de sujeito. Mas eu posso usar outra pessoa, que quem vou colocar um nome fácil. Érica. 에리카 씨가 아나 씨를 만나요. Tá? Então, vamos ver aqui. Quem é o sujeito? Podem responder. Isso, é a Érica, tá? Érica, Então, sujeito. isso, Érica 씨가 아나 씨를 만나요. Então, a Érica encontra a Ana. Aí, eu vou mudar. 아나 씨가 에리카 씨를 만나요. Quem é o sujeito? A Ana? É a Ana, A tá? Ana. Isso. Agora eu vou pegar aqui nessa frase. 에리카 씨를 아나 씨가 만나요. Quem é o sujeito? Isso. 에리카 씨를 아나 씨가 만나요. Então, 아나 씨가 Ah, é o sim. sujeito. Chegar. Eu só mudei a ordem. Tá. Tudo bem? E pode mudar a ordem? Pode. Tá, e aqui você usou o chegar, né? O gá. E Isso. o nun, se fosse um ou nun, qual é a diferença? Tá, 은는 e i가, Isso. o 은는, ele tem várias funções, além de partícula de sujeito, tá? Então, quando a gente está fazendo autoapresentação, a gente usa o 은 e 는, porque eu sou tópico, eu sou importante, eu preciso me dedicar, eu preciso me destacar, Tá. certo? Então, eu vou usar 은 e 는, tá? Então, quando é tópico, é uma coisa importante, é o tema da oração, é o tema do texto, então a gente coloca 은 e 는, tá? E o 은 e 는, além de ser partícula de sujeito, ela é tópico e também ela serve para a gente mudar de tema, tá? Para mostrar a contrariedade, certo? Então, Certo. eu estou falando de Brasília, de repente, eu quero falar de São Paulo, então, brasilianan, nananana. Aí, de repente, eu quero mudar, quero falar de São Paulo. Então, eu falo São Paulonan, entendeu? No mesmo texto, eu posso mudar. E aí, quando a gente muda de tema, aí a gente usa o 은 e 는 para mostrar essa contrariedade, tá? Então, Professora, sim. a Nádia. Oi. Esse exemplo que a senhora acabou de dar agora não tem aqui falando no Não, não, né? não tem não. Isso daqui é aula de lá da frente, do básico 3, básico 4, entendeu? Professora, tá me ouvindo? Né? Sim, seu nome? Mariana. Certo. Naquele exemplo ainda da Érica e da Ana, eu não entendi o uso da partícula chegar. Então, Ana 씨가, na verdade, essa frase eu só mudei de ordem, gente, tá? Ana 씨는 Ana 씨가, tanto faz, tá? Ana 씨는 에리카 씨를 만나요. Ana 씨가 에리카 씨를 만나요. Vou colocar aqui no chat. Nessas duas frases, na verdade, não mudou nenhum sentido, tá? Então, uma eu coloquei com 는, outra eu coloquei com 가, né? Como eu falei, a partícula 는, além de ser partícula de sujeito, ela também serve como tópico, tá? Então, Ana 씨는, então eu quis dar ênfase à Ana, tá? Então, Ana 씨는 에리카 씨를 만나요. A Ana encontra a Érica. Agora, Ana 씨가 에리카 씨를 만나요? Eu não coloquei tanta ênfase na Ana, mas só quis mostrar que a Ana encontra a Érica, tá? Aí eu mudei só a ordem. No caso, 은 e 는 não permite vir mudando a ordem da frase, mas a partícula de sujeito i, 가,
ela é permitido, tá? Então, pode vir logo depois também. Tudo bem? Ah, entendi. 아나 씨가? então, 에리카 씨를 아나 씨가 만나요. Assim, tá? Então, aí eu só mudei a ordem do sujeito e do objeto, tá? Não é comum aparecer, mas pode vir assim, tá bom? Então, geralmente, o INCA, o sujeito sempre vem na frente. Sempre não, maioria das vezes. E só que pode mudar a ordem, tá? Professora, a Nádia. Sim. No caso, a minha dúvida, você explicou agora a questão do nan e o iga. No caso dessa frase aqui, uter, ele não está falando de objeto, está falando de uma pessoa, mas mesmo assim é uma partícula de objeto. Quando a gente fala objeto, não é objeto de coisa, mas no sentido de objeto direto ou objeto indireto. Ah, tá. Tá bom? Então, quando eu digo, precisa de objeto, então não é que é porque eu não falei objeto direto e indireto, porque isso é do português, né? Quando a gente diz objeto direto, é porque a gente não vai usar nenhuma preposição. Mas quando a gente usa uma preposição, aí, por exemplo, a alguma coisa, né? Então, a gente colocou a, e então é objeto indireto. Mas os dois precisam de objeto, que o verbo precisa de alguma um complemento. Entendi. Então, eu não quis colocar objeto direto ou objeto indireto, só falei a palavra objeto, tá bom? Certo, tá bom. Érica. Fala, Érica. Agora, não parecido exemplo. Eu queria ver se eu estou entendendo bem a questão da partícula do. Sim. Eu entendi assim. Quando eu vou concordar com o que a pessoa falou, por exemplo, a senhora fala, 저는 사과를 좋아해요. Aí eu falo, 저도. Não, 저도 não, porque você já falou que você entendeu? Então, é isso que eu disse para vocês. Então, 저는 사과를 좋아해요. Eu gosto de maçã, certo? Aí, e o que você mais gosta também? 수박. 수박. Então, 저는 사과를 좋아해요. 수박도 좋아해요. Eu gosto de melancia também. Não, eu também gosto de melancia. Sim. Entendeu? Mas agora, por exemplo, a Érica, né? É a Érica que está falando? Isso. Aí eu vou dizer, 에리카 씨가 사과를 좋아해요. Pronto? Até aqui? Então, eu estou dizendo que a Érica gosta de maçã. Aí eu pego a Nádia. Nádia 씨도 사과를 좋아해요. A Érica gosta de maçã. E a Nádia também gosta de maçã? Aí sim pode. Tá? Então, aí a gente vai substituir, tá? As partículas, pode ser de sujeito ou de objeto, e coloca o do, tá? Tudo bem? Então, ela vai vir acompanhada do substantivo, e ela substitui a partícula, tá? então, 저는, 에리카 씨는 사과를 좋아해요. 그리고 파울리냐 씨도 사과를 좋아해요. tá? Sim. Tá. Devagarinho, eu vou pegar aí. Isso. Então, o do é também, tá? Então, esse também, você tem que colar direitinho. Se eu gosto de maçã também, ou é a fulana que também gosta. E se eu for falar que eu também gosto? Aí sim, você fala 저도. Então eu tava entendendo. Aí se você falar 저는 사과를 좋아해요, aí de repente você repete novamente 저도. Ué, eu também gosto, mas fui eu, acabei de falar, você vai falar eu também de novo? Não, mas que eu entendi, que eu tinha entendido já, era assim, a Paulinha fala que ela gosta de maçã, aí eu vou concordar com ela. Aí eu falo, aí você coloca isso. Então tá ótimo, então eu entendi. Isso. Mais dúvidas? Dani. Quem? Júlia. Júlia. Tá, Júlia Fernandes, fala, Júlia.
Eu queria só entender melhor essa questão, porque eu cheguei um pouquinho atrasada na live e eu não entendi aonde que a gente coloca IA e IR. Tá. Então, voltamos aqui. 아나 씨가 에리카 씨를 만나요. Então, aqui, quando a gente está falando numa frase, tá bom? Quando a gente fala uma frase, é Júlia, né? Isso. Eu vou colocar com o seu nome. Aqui, Júlia 씨가 에리카 씨를 만나요. Tá? Quem está encontrando? Quem? Vamos colocar quem está encontrando quem? Eu estou Júlia. encontrando. Isso, a Júlia. A Júlia. Vamos colocar aqui, vamos analisar essa frase. A Júlia, certo? Certo. Júlia. Então, quem é o sujeito? Eu, a Júlia. Isso. Então, aí sempre vai estar acompanhado com a partícula i ou k, tá? O primeiro sujeito, o sujeito mais importante da frase, por assim dizer, é o sujeito. É o sujeito que faz a ação. Aí a gente coloca i ou k, tá? O sujeito, que nem o português. Quem está fazendo a ação? Quem está fazendo essa ação, tá? Aqui alguém me perguntou sobre a parte se tem passiva. Tem, gente, passiva, ativa, tem. Mas eu não vou entrar. Mas e o passivo ativo do português e do coreano é um pouquinho diferente, tá? É um pouco diferente, não é a mesma coisa. Tá bom? Porque o verbo muda totalmente. Eu não queria entrar nisso agora, não, tá? Esse já é nível um pouco mais avançado. Tudo bem, Tatiane? E Júlia? E aí, quem encontra quem? Aí a gente encontra quem seria a Júlia, certo? Aí encontra quem? A Érica. Tá? Tá, entendi. Então, o RUR seria a partícula por assim dizer, porque são duas pessoas que estão na frase, então é como se existissem dois sujeitos, mas o principal é eu. Não é sujeito, não. Tá? Não é dois sujeitos, não. Igual ao português. Júlia, vou colocar aqui. Júlia encontra a Érica. Tá? Tá, então, eu entendi, então, o que eu faço com o Gá. Agora, por que o RUR fica para Érica? Isso, sempre é a continuação do verbo, tá? O ULIRUR. Aqui a Nádia falou que tem que aprender português primeiro. Mas é isso mesmo, gente. Então, por exemplo, encontrar. A gente encontra alguma coisa, tá? Então, o verbo encontrar precisa de algum complemento. Eu preciso encontrar alguma coisa. Por exemplo, voar, né? O pássaro voa. O verbo voar é um verbo indeterminado. Então, já é intransitivo. Então, ele já entendeu? Então, não precisa de um complemento, mas tem vários verbos que precisam de complemento, de comer, né? De encontrar, gostar de alguma coisa, né? A gente gosta de alguma coisa. Então, quando a gente precisa mais um complemento no verbo, aí a gente coloca com preposição ou não, né? Então, aí, quando a gente coloca preposição, a gente chama isso objeto indireto. E se a gente não colocar preposição, a gente fala objeto direto, certo? E aí, esse complemento do verbo no português chama-se objeto, direto ou indireto. Essa aqui, que vem logo depois do verbo, a gente vai colocar na frente no coreano, junto com 을, 이를. Tá bom? Então, o 을, 이를 sempre é um acompanhamento do verbo. Entendi. Tá? Então, a gente precisa de acompanhamento. Se o verbo não precisa de acompanhamento, a gente não usaria o 을, 이를. Lá na frente, quando a gente entra no verbo, na aula de números, e é o verbo 사다, que é comprar, né? Então, quando a gente compra, eu compro alguma coisa, certo? Certo?
Certo. Sim, eu compro maçã, eu compro celular, eu compro roupa, eu compro brinco, eu compro boneco, eu compro café, eu compro um monte de coisa, gente, não é? Então, eu compro. Você compra o quê? Então, o verbo comprar precisa de complemento, e aí precisa colocar 을을. 저는 사과를 사요. 저는 수박을 사요. Tá? Eu compro alguma coisa. Tudo bem? Não precisa estar confuso com 을을, tá? O 을을 sempre é um complemento do verbo, tá? Se o verbo está precisando que a gente fale mais alguma coisa, está precisando, a gente precisa usar o 을을 para dar continuidade. Só que essa continuação vai ser antes, porque no coreano o verbo sempre vem no final. Uhum. Tudo bem? Tudo bem. Agora, mais dúvidas? Mariana Rebouças. Não pode trocar 을을 com 는, porque não é partícula de sujeito, é partícula de objeto, tá? O 을을 não é partícula de sujeito, ela é partícula de objeto. Tá bom? Agora, o 은은 pode ser substituído por 이가, tá? Sempre ou nem sempre? Nem sempre. Nem sempre. Mas o 이가 pode ser substituído para 은이는, mas o 은이는 não pode ser substituído para 이가. Porque, como eu falei, 은이는, além de ser partícula de sujeito, ela carrega mais outras funções, né? O 이가 é somente de sujeito. Ah, entendi. Tá? Muita gente tem essa confusão, mas se a gente entender direitinho essa lógica, não tem erro, tá? Então, 이가, sujeito, tá? 이가, sujeito. Agora, 은이는 pode ser sujeito e pode ser o tópico também, tá? Mas nesse momento, como sempre a gente começa com 은이는, tá? Que é de autoapresentação. Tá. Tem gênero no coreano? Não. Ah, tá. Não, é porque eu tava pesquisando de profissão, né, na aula de apresentação, que tem, acho que estudante, tem só mais algumas outras opções. Aí eu fiquei na dúvida se até, tipo, tem professor ou professora. Tem essa diferença? Não, não tem. Não tem gênero e não tem número, tá? Não é usado o número. Para a gente usar o número, a gente coloca 들, né? Que é, tipo, plural, mas não é frequente. Mesmo sendo muita gente, a gente não coloca no plural, geralmente coloca no singular, e as pessoas acabam entendendo. Não tem diminutivo, não tem aumentativo, tá? E esse zinho, zão, não tem. O que muda no coreano são no verbo, tá? Em relação ao honorífico, tá? Essa coisa de respeitar alguém mais velha, isso a gente vai aprender no básico 2, tá? Então, o verbo muda quando a gente vai falar de alguém mais velha. Então, a gente coloca uma palavra a mais no verbo, nesses verbos que vocês estão aprendendo, a gente vai colocar mais uma palavra para colocar o honorífico, ou a gente muda totalmente o verbo para outro verbo, tá bom? Muita gente me mandou mensagem fazendo um exercício de verbo. Professora, por que 먹다 de repente vira 드시다, né? Por quê? Aí, pois muda. Professora, vai ter que decorar. Sim. Aproveitando que a senhora falou aqui da aula 13 de verbos, e a gente está falando sobre partícula de sujeito, partícula de objeto, tem um exemplo que a senhora deu aqui, que a frase é a seguinte: o João e o André estão conversando. João 시하고 André 시가 얘기해요. Tem mais uma, nessa frase aqui tem mais uma partícula de sujeito, é o 시하고. Hago. Não, hago é com ou tá? É uma conexão. Então, João 씨하고 André 씨가. Então, os sujeitos são os dois. Nesse caso, o sujeito é os dois. Isso. O João e
o André estão conversando. Entre eles, 하고, Ah, tá. Entendi. Obrigada. tá? Mais dúvidas? Oi, Pro. Sim, diga, quem É a é? Vitória. Eu só Fala. queria confirmar mesmo se Hum, teria uma explicação depois, porque eu tô na aula 11, sobre a partícula I e o H. É que eu ainda só vi ela na negativa, então meio que Ah, sim. eu meio que associei que eu ia Ah, usar só elas na negativa. não. E eu também, eu tava com essa dúvida. Quem é Então, que falou? Nádia. Pois é, a gente vai fixar isso, sabe quando? Na aula de estou em casa. Eu estou em casa. Então, depois de 13, deixa eu ver, 13, depois 14, no capítulo 15. entendi, Sansenin. Muito obrigada. Então, aula 15, na Eu Estou em Casa, a gente vai ficar treinando Ica, 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 de tanto treinar. Mas mesmo assim, vai lá na frente, vocês trocam, não tem problema, a gente repete, tá? Ica. E outra coisa, Sansenin, é a Vitória ainda, que sim. o ru e o eu achei que era só para utilizar no verbo choar. Não, Eu não sei porquê, mas eu achei que é porque era. a gente começou com ele. A gente Mas faz começou com todo ele. sentido agora quando você explicou que ele é uma preposição. Sim, na verdade, todas essas partículas, na verdade, não é partícula. É pós-posição, que é igual a preposição. Obrigada, Sansenin. Tá? Por que pós-posição? Porque no coreano ela vem depois, não vem antes. Hoje vocês ficam... Oi, quem é? É o Marcos. Marcos André. Fala, Marcos André. Eu tava ouvindo um podcast do Talk to Me in Korean. Eles estavam falando de pronome demonstrativo. E lá eles usam, tipo, igó e jogó, não é gó. Aí eu queria saber se isso é uma coisa só da língua falada ou se eu posso usar isso na escrita também. Não, só língua falada. Tá? 이거, 이게, 이건, tá? 이걸, tá? Tudo da língua coloquial. Sim. E outra coisa, as partículas I e K, ela também é como artigo definido? Não. Tipo, outra coisa, no coreano não tem artigo, tá? Pois é. Mas não ela tem. serve como as partículas servem como isso? Não, né? Não. Essas mudanças. 이건. Deixa eu colocar aqui. 이것은, 그러니까 이건, tá? 이것을, 그러니까 이걸, tá? 이것이, 그러니까 이게. Assim, tá? E se quer só falar 이것, fica 이거, assim, tá? Tudo bem?